Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando mais uma aula de elementos de máquinas. E hoje continuaremos falando sobre os elementos de transmissão. E no caso, um deles, o primeiro, é as engrenagens, que são rodas com dentes padronizados que servem para transmissão de movimento e força entre os eixos. Muitas vezes as engrenagens são usadas para variar o número de rotações e o sentido de rotação de um eixo para outro, que é uma das principais utilizações da engrenagem. Somente transferir movimento de um local para outro, através de passagem de uma engrenagem para outra engrenagem. E vamos ver alguns tipos de engrenagem. A primeira delas é a engrenagem cilíndrica de dentes retos, que é uma das engrenagens mais comuns. Esse tipo de engrenagem tem a finalidade de fazer variações na força e na velocidade de rotações de eixo, por meio de mudança do tamanho do raio da engrenagem. Como foi falado em uma das nossas aulas em relação à transmissão de movimento, quando diminui ou aumenta o raio da engrenagem, o tamanho dela, temos uma diminuição ou um aumento da rotação, de rotações por minuto daquela engrenagem. Ou seja, ela vai fazer essa variação de rotação. É um dos seus principais objetivos desse tipo de engrenagem. Ela possui dentes retos que dão nome à engrenagem e são normalmente instalados em eixos paralelos, ligando os dentes de uma engrenagem com outra. Então, ela é uma das engrenagens mais utilizadas, utilizada por quase todas as máquinas, pois é uma engrenagem muito comum que ela é simplesmente ligada a uma outra engrenagem para transferência de movimento. Então, essa transferência de movimento, praticamente todas as máquinas fazem essa utilização dessa engrenagem. A outra engrenagem, engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, são engrenagens de dentes inclinados, como vocês podem ver, diferentemente da anterior, os dentes retos, que não são alinhados e paralelos ao eixo. Ao invés disso, são inclinados de forma a definir um ângulo entre o eixo e o segmento dos dentes, como mostrado aqui na figura. Uma vantagem desse tipo de engrenagem consiste no fato de que os dentes se engatam pouco a pouco, ao invés de toda a face ao mesmo tempo. São utilizados na indústria automobilística, em caixa de marchas, na indústria siderúrgica, na indústria ferroviária e alimentícia. Pois é, esse engate, pouco a pouco, ele faz com que haja menos força de aplicação sobre a engrenagem. Dessa maneira, vai fazer com que a engrenagem tenha um desgaste menor. Então, ela vai ter uma vida útil maior. Além de que, por ter menos força aplicada ali, ela vai também aumentar, vai ter uma relação de resistência, faz com que ela tenha ser utilizada com rotações maiores. Por isso, uma das suas utilizações é na indústria automobilística. A outra engrenagem cônica. No caso, esse já é um grupo de engrenagens. Vocês puderam ver que lá primeiro é o grupo cilíndrico e esse aqui é um grupo de engrenagem, que é o grupo das engrenagens cônicas. São aquelas que possuem a forma de tronco, de cone. No caso, tem esse formato aqui, aparentemente como um cone, mas a diferença de um tronco de cone para um cone é a seguinte: você pode ver um cone, ele é fechado. Vamos ver aqui, por exemplo, ele tem esse formato aqui e não acaba aqui. Ele vai se fechar até tocar um canto no outro aqui, formando um cone mesmo, semelhante a um chapéu de festa de aniversário, por exemplo. Já o tronco de cone, não. O tronco de cone, ele não tem aquela ponta. A ponta é cortada, como na engrenagem aqui. Então, ele não é um cone completo, é um tronco de cone que chamamos. Então, essas são as engrenagens cônicas, pois elas não vão ser fechadas, semelhante a um chapéu de festa de aniversário, para vocês imaginarem melhor. Então, a primeira delas é a cônica de dentes retos, semelhantemente a outra também, a cilíndrica de dentes retos. Só que ela vai formando um cone e ela tem os dentes retos, não são helicoidais. Ela pode mudar a direção de um giro e sua força podendo transmitir energia entre eixos,
com diferentes ângulos entre elas. Não suportam altas velocidades de carga. Um dos detalhes para não suportar alta velocidade de carga é o fato de o engate acontecer em um dente por vez. Então ela ali vai estar, quando você for engatar, colocar a engrenagem em uma outra, para fazer essa relação de movimento, quando for colocado aqui, ela vai tocar praticamente um dente por vez. Então no caso ela tem uma facilidade maior de sair. Por isso que esse tipo de engrenagem ela tem que ser colocado, tem que ser engatado bem com bastante, vamos chamar de perfeição, com bastante cuidado, porque ele poderia ser facilmente desengatado aqui. Poderia ser desengatar uma engrenagem da outra, devido a esse fato. Então, por isso, por ela ter essa facilidade de sair, ela não pode exercer grandes rotações, grandes velocidades. A outra é a cônica de dentes helicoidais, mesmo semelhante. A outra tem a que nós já vimos anteriormente, agora só que da forma cônica. Sua forma permite um aproveitamento muito grande da energia que é oferecida no sistema de engrenagem. Os dentes, por serem inclinados e de maior comprimento, aumentam a eficiência e diminuem os ruídos. Sempre que for também um sistema inclinado, um helicoidal, ele também vai ter uma diminuição grande no ruído. Semelhante a este aqui, ó, a cilíndrica de dentes helicoidais. Ela também tem essa relação de ruído, ela é bem silenciosa. Então, elas aguentam transmitir grandes cargas e altas velocidades. São utilizadas em máquinas com sistemas que aguentam cargas maiores. Também muito utilizado na indústria automobilística. Esse tipo de engrenagem aqui. A outra engrenagem é o que chamamos de parafuso sem fim, que é um mecanismo que consiste em outra engrenagem com uma de dentes retos, fazendo a engrenagem sem fim se movimentar também, porém em velocidade bem menor. Portanto, a engrenagem sem fim é muito utilizada quando é necessário que a velocidade de transmissão da força para uma segunda engrenagem seja reduzida. Então, por esse fato, ele é bem utilizado nas marchas do carro, na passagem de marchas, pela relação de velocidade. Então aqui podemos observar o parafuso sem fim e a engrenagem de dentes retos. Um detalhe que nós podemos observar aqui também, né, uma curiosidade, é que uma boa parte desses parafusos, eles são fabricados para que eles não sejam movimentados pela engrenagem, mas sim o parafuso aqui que move essa engrenagem. Ou seja, se tentarmos girar aqui a engrenagem pensando que iremos girar o parafuso, na verdade isso não é possível. A movimentação parte do parafuso para a engrenagem. Se tentar movimentar a engrenagem aqui, tentando fazer o giro no parafuso, isso não vai ser possível. Só é possível o parafuso girar essa engrenagem aqui de dentes retos. A outra também muito conhecida é a engrenagem cilíndrica ou helicoidal, normalmente de dentes retos. É acoplada ao trilho e é chamada de cremalheira. Como podemos ver aqui, essa engrenagem. Então, nem sempre, necessariamente é uma de dentes retos aqui, mas normalmente é muito utilizada uma engrenagem de dentes retos para fazer esse conjunto aqui com a cremalheira. Essa engrenagem é geralmente usada em operações que precisam de um controle de um operador. Encontra-se na direção de automóveis, em portões de correio automático, que acredito que é o mais comum que nós já podemos ter visto, em ferrovias, possibilitando que o trem passe em terrenos íngremes e em inúmeras máquinas industriais. Então aqui temos a nossa cremalheira e as suas utilizações, que uma não tenha muito conhecimento, seria mais essa relação das ferrovias aqui dos trens
de utilizar a cremalheira em terrenos muito íngremes, ou seja, bem elevados que tenham um ângulo bem grande, no caso uma ladeira, vamos dizer assim. Corrente e engrenagem. As correntes transmitem força e movimento que fazem com que a rotação do eixo ocorra no sentido horário e anti-horário, como vimos nas aulas anteriores. Para isso, as engrenagens devem estar no mesmo plano. Os eixos de sustentação das engrenagens ficam perpendiculares ao plano. Aqui é um conjunto que nós já conhecemos, que não precisa entrar tanto em detalhes em relação a isso. Aqui uma engrenagem vai girar, transmitindo o movimento para a corrente, e vai fazer com que a outra engrenagem também faça um movimento de rotação. O último elemento de transmissão é a rosca de transmissão. Esse sistema é utilizado para as mais variadas aplicações, exemplo de deslocamento da mandíbula móvel da moça, como podemos ver no esquema aqui. Então, para a rosca, vamos ter basicamente 3 perfis. Primeiro é o quadrado. Lembrando, perfil é o formato da rosca, e vai ser bem semelhante com o que nós vimos na relação dos parafusos. Nós vimos o tipo de rosca dos parafusos, aí vimos para que cada um serve. Mas aqui vão ser apenas 3 que são mais utilizados para as roscas. O primeiro é o quadrado, que obviamente tem um formato quadrado. O segundo, trapezoidal, formato trapezoidal, formato de um trapézio. E o outro misto, vai ser uma mistura. Então, o quadrado ele vai servir quando tiver a relação de impacto maior. Por exemplo, ele é muito utilizado em prensas, do impacto bem maior, para se prensar algum tipo de material. Então é bem utilizado nas prensas a rosca quadrada. O outro, a rosca trapezoidal, ela é basicamente usada quando se tem um esforço maior. Por isso ela é bem utilizada em tornos. Tem uma parte lá do mangote que utiliza-se uma rosca do tipo trapezoidal, pois o esforço é bem maior e esse tipo de rosca ela é bem mais eficiente para essa relação. E a rosca mista, ela tem a característica que o atrito dela é bem menor do que a quadrada e a trapezoidal. Dessa forma, ela é utilizada em locais onde tem uma eficiência ainda maior, em maquinário que precisa de uma eficiência ainda maior, uma precisão maior na hora da rotação. Ele vai ter menos atrito, ou seja, se tem menos atrito vai ter menos perda de energia, ou menos perda de rotação. Então ela vai ter uma rotação mais calibrada, mais calculada. Então ela vai ser necessária para esse tipo de equipamento, a gente precisa ter uma maior precisão no seu limite de rotação. Então pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos.